Senhoras e senhores, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Estamos aqui com um casal abençoado, um casal de missionários que está atuando na África, né? O missionário Moisés e a irmã Laodiceia. Então nós estaremos agora entrevistando eles para a glória de Deus. Senhores, estamos aqui então com esse casal abençoado que é de brasileiros. Da onde mesmo, pastor Moisés? O senhor é? Sou de Curitiba. Curitiba. E a irmã Laodiceia? Eu sou do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, ok. Pastor Moisés, diga para nós aí, juntamente com sua esposa, como é que foi o início aí da sua carreira cristã, como você teve encontro com Cristo e como vocês se conheceram. Vamos conhecer um pouco o casal antes de falar da obra missionária. Bom, primeiro eu me converti com 17 anos, foi em Curitiba, na Igreja Batista de Vila Centenário, e lá começou a nossa jornada cristã, e fui ordenado ao pastorado com 23 anos, conheci a Laodiceia no seminário, nos casamos, e temos 2 filhos, um já faleceu, e atualmente a nossa filha com o nosso genro são pastores em Sarasota, Flórida, são abençoados aí. Estão trabalhando na obra então? Estão trabalhando na obra. E depois que o nosso filho faleceu, nós demos continuidade ao ministério na África. Hoje, na África, nós atuamos em 2 frentes, que é Burkina Faso, um país muito pobre, e também atuamos em Gana, que é um país um pouco ameno, mas também é muito pobre. Pastor, esse país não é muito conhecido, né? O primeiro Burkina Faso é um país não conhecido. Até então, eu não tinha nem notícia que era Burkina Faso. Quando nós conhecemos, foi quando nós aterrissamos no aeroporto, e ali nós vimos a miséria que é um país pequeno, pobre e pequeno, né? Eu nunca tinha ouvido falar, né? E a irmã Laodiceia, então confere aí o que... Bom, eu já nasci num lar cristão, mas aos 13 anos eu aceitei Jesus, né? Fui batizada, graças a Deus. E aos 15 anos eu tive um chamado para missões e a gente está cumprindo esse chamado agora, né? Depois de 45 anos, o Senhor nos levou ali para o oeste africano, no país de Burkina Faso. Depois de passar pela dor, pelo luto, né, do falecimento do nosso filho, nós fomos ali, porque ele também tinha um chamado missionário, então a gente foi ali em Burkina Faso que a gente viu aquelas crianças necessitadas, com um olhar pedindo uma esperança, e o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos ali já completando quase 5 anos agora, e temos trabalhado ali em 2 vilas, né, em Burkina Faso, com alfabetização, alimentação e evangelismo, né? Qual é a língua lá, irmão? Em Burkina Faso, a língua oficial é o francês, né? Mas dentro do país tem 68 dialetos, né? Meu Deus. Cada tribo, cada etnia tem o seu dialeto. Então hoje nós trabalhamos com os fulanis e também com a etnia do Moré, que são os mocis, né? Que fala o Moré. E a língua oficial é o francês. Os nossos alunos hoje nas 2 classes de alfabetização, eles aprendem o francês, né? Já estão lendo e escrevendo francês e são evangelizados. A maioria desses nossos alunos são filhos de muçulmanos, né? Que estão sendo abençoados ali com esses projetos, onde nós oferecemos alimentação na escola todos os dias, pagamos o professor, né? Sustentamos, e também abrimos outros projetos que é ajudar as mulheres. Hoje nós temos 2 projetos de corte de costura também, né, em Burkina Faso. Vocês não têm problema com os muçulmanos? Eles se opõem porque existe a linha mais radical, né? Os xiitas e os sunitas, né? Sim. Mas eles não se opõem ao trabalho de vocês? Em Burkina Faso eles são um pouco fechados, mas não, na região que nós estamos não há tanta perseguição. A perseguição ali em Burkina Faso é mais para o norte, né, do país, mas aonde nós estamos, eles assim convivem num relacionamento ok com os cristãos. Então, realmente é uma coisa de Deus, né? Porque tem um país agora, eu esqueci qual é o nome do país, que está tendo muita perseguição. Nigéria, né? A Nigéria ali, o irmão tem conhecimento se são da linha xiita lá, porque eles são bem opressores, né? A Nigéria, inclusive, em Burkina Faso estão recebendo muito
refugiado nigeriano, e Gana também estão recebendo muito refugiado nigeriano, porque os dois países fazem fronteira com a Nigéria, um em cima e outro do lado. E como esses países estão na janela 1040, e então eles são muito atribuídos ao Islã. E o Islã, nessa categoria, ele quer dominar esses países que são democratas, entre aspas, e eles querem que o Islã predomine sobre. Burkina Faso é muito perseguido por Islã, porque do norte do país, mas eles querem tomar o país porque o país tem muito ouro, tem muito diamante. Então eles querem tomar posse dessa questão para fazer o terrorismo, para que eles possam obter esse tesouro, para que eles possam financiar outros países. Então a motivação não seria em si a religião, mas sim... Sim, a religião, para que eles possam dominar todo mundo com o Islã. Essa questão de nós evangelizarmos criança surgiu no nosso coração, porque as crianças, nós temos como evangelizar, e como é um país pobre, então quando nós fornecemos a comida e a escola, isso nos proporciona grande alegria, porque eles vão crescendo com a palavra de Deus e eles vão se convertendo. Já temos frutos de batismo com essas escolas, porque crianças muçulmanas já se batizaram e estão já inseridas dentro da comunidade cristã. E Gana é um país cristão, mas ainda o islamismo predomina. Por quê? Porque são países que o Islã já começou a dominar. Na cidade que nós estamos hoje, que é Bolgatanga, tem uma grande mesquita. Então, mas é um país católico, mas infelizmente é um país muito pobre. Vamos ouvir agora também um relato, um livramento, né, dentre os vários que os missionários têm no campo missionário, né? Vamos ouvir um dos livramentos que Deus permitiu que eles estivessem vivos até hoje para a glória de Deus. Ok, nós temos uma situação bem complicada que nós vivemos dentro de uma região que ainda é controlada pelos terroristas Burkina Faso, né? Em Burkina Faso. E nós estávamos num projeto que esses garibus, eles são muçulmanos, eles são crianças que os muçulmanos pegam, aí vai criança de 5 anos, 6 anos, e eles são trabalhados para que eles possam ser muçulmanos, talvez radicais. E nós estávamos trabalhando nesse projeto. Nesse projeto, eles comiam o café da manhã e depois dali eles iam para fora pedir dinheiro para levar pro mestre muçulmano. E quando nós estávamos saindo desse projeto, nós nos deparamos com uma multidão de pessoas e nós queríamos entrar para que eles pudessem sair, mas não foi assim. Eles nos atacaram, eles estavam com picareta. Cercaram o carro. Eles estavam com picareta, facão, machado e começaram a bater. Você falou agora, meu filho, você falou. Não, agora a gente vai embora. E eles abriram a porta do meu carro, só que a Laodiceia tinha trancado a porta dela. Então eles não conseguiram entrar pela porta dela. Então só a minha. Eu tentava fechar a minha porta, eles abriam, fechava, mas eu não podia voltar para trás porque eles estavam tentando quebrar o vidro atrás. Eles rodearam todo o carro. Eles rodearam o carro. Eu não podia entrar, levar para trás. Imagina a aflição, né? Sim. Se eu fosse para trás, eu ia matar alguém porque eu ia passar com o carro em cima. Sim. Então, o que eu fiz? Eu levei o carro um pouco para frente com a multidão e aí o povo foi tudo para frente. E quando eles estavam, não tinha ninguém atrás, eu fechei a porta, engatei uma ré e saí assim, tipo Velozes e Furiosos. Eu fiz uma volta no carro e nós conseguimos escapar, mas eles vieram atrás e a gente meteu o pé, fomos para o projeto e ali foi a nossa salvação. Graças a Deus. E realmente esse dia a gente viu que foi a mão de Deus, porque
Dentro do carro eu tinha levado o computador, tinha levado ali, né, o celular para tirar foto, computador para passar uma história bíblica para eles. E eu falava, meu Deus, é só o Senhor para guardar a gente. Eles quebraram o vidro do carro, subiram no capô do carro. E quando Moisés deu essa ré, foi assim algo de Deus para nos tirar dali. E eu falava, volta pro projeto, volta pro projeto. E ele do lado do carro, montaram nas motos e vieram do lado do carro gritando e dando com as mãos e falando. E nós entramos de novo para dentro da vila e eles foram indo seguindo a gente. Quando eles viram onde nós paramos, eles voltaram. E ali o pastor chamou alguém que falava inglês, né, porque a gente não é fluente no francês, e essa pessoa falou, vocês não saiam daqui, se vocês saírem daqui vocês serão mortos. E eu, por mim, eu ficaria ali dormindo na casa do pastor, mas seria perigoso também. Então o Moisés falou assim, pastor, acha um lugar, não tem outro lugar pra gente ir. E o pastor foi e achou uma viela, e a gente saiu por dentro da vila, deu uma volta, e Deus usou outro senhor que viu que a gente estava aflito e falou assim, vem que eu vou levar vocês. E foi por dentro do mato e nós saímos lá em frente, bem pra frente mesmo, e conseguimos pegar o asfalto e voltar para casa. Esse foi um dos livramentos que Deus nos deu, né? Sim. Então quando você está num país onde há essa ira, onde há essa guerra, onde as pessoas, né, querem dominar, realmente você está disposto, está exposto, na verdade, a muitos perigos. Mas em todo o tempo nós vimos a mão do Senhor, os anjos do Senhor nos guardando, né, nos protegendo. Eu falo assim que a gente tem que agradecer pelos livramentos que nós vemos e por aqueles que nós não vemos, que são os anjos que guerreiam por nós, né, no mundo espiritual. Sim. Nos livrando. Então nós temos muitas experiências ali nesses 5 anos de África, né, da provisão, do cuidado de Deus. E nós agradecemos porque nós sabemos que tem pessoas, igrejas, irmãos que estão nos colocando em suas orações, estão nos apoiando financeiramente em oração. Isso faz muito, muito bem para nós e Deus tem respondido as orações de vocês. Outra coisa também que é muito, a gente sim teve várias experiências, porque nesse país, nesses 2 países que nós trabalhamos, a corrupção é muito grande, principalmente na parte da polícia. Do governo? Do governo. É. E nós enfrentamos assim muitas dificuldades porque eles paravam o carro e queriam dinheiro e a gente, porque eles sabem, se você é branco, estrangeiro, está no país dele, você tem dinheiro para bancar o projeto, a viagem. Então foram muitos livramentos. E também nessa questão do livramento nós fomos resgatar uma família que os 5 pastores foram mortos pelos terroristas. 5 pastores foram mortos e esses pastores pertenciam ao nosso projeto. E aí as esposas conseguiram fugir, né, por dentro da mata e a gente ficou praticamente 2 meses sem saber notícia. Meu Deus. E sempre buscando. E quando nós descobrimos aonde ela estava, Moisés saiu, né, da cidade que a gente estava morando, Ouagadougou, e foi até a capital, que dá como 5 horas de viagem de carro. Ele saiu juntamente com mais 2 missionários e eles foram lá neste lugar. Dirigiram praticamente 6 horas, encheu o carro, veio que 17 pessoas dentro do carro, entre mulheres e os filhos. E foi nesse dia, Deus tirou todos os policiais corruptos da estrada. Eles chegaram de volta a Bobo de Laço em torno de 6 horas da tarde, aquele carro lotado, com as mulheres viúvas, com as crianças, né, os órfãos, e foi um resgate assim que Deus levou eles, guardou da corrupção dos policiais, guardou na estrada e chegaram são e salvo. Então assim, nós temos esses relatos, né, que quando você está num campo missionário até se torna comum, porque você está vivendo intensamente ali. O dia a dia, né? O dia a dia, né? Então assim, a gente sente realmente a mão de Deus. Muitas vezes nós viajamos naquelas rodovias ali de Burkina, dos 2 lados da rodovia parecia que nós estávamos em guerra, o exército, os policiais com metralhadora, com armas, por causa que eles estavam buscando os terroristas. Então a gente realmente é a mão de Deus que nos guarda. Nós trabalhamos com uma etnia, que essa etnia chama-se Fulani. Eles falam uma língua diferente da África e esses fulanes, eles são diferenciados de todos
os africanos em qualquer lugar do mundo, porque eles são nômades. Nômades. Sim, se nós evangelizamos um fulani, nós podemos evangelizar talvez mais 20, porque eles são extremamente apegado àquilo que eles creem. Se eles creem que Alá é o único Deus, eles vão... São os extremistas. Extremistas. Agora, se eles creem que Deus é o único Deus, eles vão ser crentes e vão morrer por Deus até o último momento. E vão ser missionários por onde eles andarem. E vão ser missionários. Então, e geralmente são muçulmanos? Geralmente somos 100% muçulmanos. Quando Deus entra no coração dessas pessoas, vocês vão ver o genuíno cristão autêntico. E na verdade, quando você fala para um fulano aceitar Jesus, um fulano aceitar Jesus, você não chega para ele, fala assim, olha, você está disposto a aceitar Jesus? Não. Você está disposto a dar sua cabeça, ou ser degolado por outros e dar a sua cabeça para Jesus? E se ele falar que sim, então você tem um perfeito crente ali, ele vai ser a geração dele, a família, vai ser todos cristãos, e independente de onde ele estiver, independente do que ele está, ele vai testemunhar sua vida a Jesus. Terminar a nossa entrevista com esse casal abençoado, quais são os seus projetos que já foram realizados e os que vocês entregaram na mão do Senhor para ser realizados? Sim, nós já realizamos, temos realizado a construção da igreja, já construímos hoje, já 2 igrejas estão prontas, uma igreja que está em Burkina Faso hoje funciona como igreja, escola, onde que desenvolve ali a classe de alfabetização. E também construímos uma igreja lá em Gana, na cidade de Navrango, um village de Navrango, para 500 pessoas. E hoje nós estamos construindo a 3ª igreja para 250 pessoas. Então esse é o nosso desafio hoje. Nós já enviamos o dinheiro para a eletricidade, agora estamos com o reboco das paredes, E é feito por etapa a etapa, porque nós estamos recebendo as ofertas e já mandando. Então se você quer nos ajudar, você pode fazer um Zelle, para o The Mission África, 203-648-6376. Esse é o nosso telefone para o The Mission África, o Zelle. E também você pode nos seguir no Instagram para conhecer mais do nosso trabalho, The Mission África. O logozinho é laranjado com o mapa da África, tá bom? Então nós agradecemos, eu quero agradecer aqui ao irmão Marcos, a irmã Roseli, que tem sido apoio para nós nessa missão, orando e ofertando para que tudo isso aconteça, O evangelismo de criança, a alfabetização, a alimentação, a necessidade básica que uma criança tem. Então isso tem sido nossos projetos ali. E eu quero agradecer muito a você, irmão Marcos, por essa oportunidade. Também temos um desafio que nós queremos compartilhar com vocês. A partir de julho estaremos no sertão do Alagoas. Fomos convidados para que pudéssemos também ajudar aquelas crianças que são pobres, e a cidade é São José da Tapera, uma cidade muito pobre do sertão do Alagoas, e ali nós vamos implantar um projeto e levar comida para aquele povo. Que Deus abençoe, siga a gente no Instagram, The Mission África, e o dia que você quiser nos visitar, será um prazer tê-lo conosco, tanto na África como no Brasil. Deus abençoe. Amém. Também aquelas pessoas que precisam ter consciência da obra missionária. Vou deixar todos os contatos deles aqui na relação do vídeo, mas quais as palavras finais que vocês têm aí sobre a questão das pessoas se conscientizar mais sobre missões? Primeiro, eu creio que nós somos privilegiados porque nascemos num país onde a democracia ela é livre, nós temos comida, nós temos bebida, nós temos água, nós temos uma casa. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Você gostaria que isso fosse possível na África ou no Nordeste do Brasil? Porque lá eles não têm comida, eles vão buscar água a 1 quilômetro, 2 quilômetros,
anos, porque a água é escassa, e fica essa pergunta para você. Mas o grande desafio e a grande pergunta é: será que você poderia dormir à noite sabendo que uma criança muitas vezes não tem a comida do dia? Para a igreja, do modo geral, quando Jesus está com seus discípulos, né, quando ele acaba de ter aquele encontro com a mulher samaritana e ele olha para a multidão e fala, né, com compaixão, ali fala que ele teve compaixão daquela multidão, porque elas estavam como ovelhas desgarradas, e ele fala para os seus discípulos: o campo está branco para a colheita, mas aonde estão os trabalhadores? E nesse tempo na África que nós estamos lá, a gente vê a necessidade de pessoas, de trabalhadores para fazer a obra. E eu queria fazer um chamado realmente para a igreja do Senhor Jesus, vocês que vão ver esse vídeo, coloque a sua vida diante do Senhor, comece a orar para o Senhor levantar trabalhadores, porque Jesus está voltando e nós precisamos apressar a volta do Senhor Jesus, evangelizando, levando a palavra de salvação e de libertação para todas as nações. Então eu deixo esse convite para você, se ponha, se coloque, né, à disposição do Senhor e ore para que o Senhor levante obreiros. Um grande abraço e muito obrigada. Amém. Fiquem na paz, irmãos. Que Deus seja com vocês. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. God,